Olá! Vamos mergulhar direto num assunto que literalmente muda o jogo nos ambientes de trabalho aqui no Brasil. O Ministério do Trabalho acabou de atualizar a famosa NR1 e a grande novidade: agora o foco bate de frente e de forma inédita na gestão dos riscos psicossociais. É um passo gigantesco e a gente vai entender direitinho como isso funciona na prática. O nosso roteiro para essa análise é super direto. Primeiro, a crise oculta no trabalho. Segundo, o que realmente muda na NR1. Terceiro, como preparar o gerenciamento de riscos. Quarto, avaliação e controle na prática. E, para fechar, um exemplo prático de um escritório sobrecarregado. Bom, vamos começar pela parte 1, a crise oculta no trabalho. Para entender o porquê dessa mudança regulatória acontecer agora, a gente precisa olhar para os dados. E os números, confesso, são assustadores. Pensa neste volume: 12 bilhões. Essa é a estimativa conjunta da Organização Mundial de Saúde e da OIT para o número de dias de trabalho perdidos todo ano, no mundo inteiro, só por causa de depressão e ansiedade. Estamos falando de um impacto econômico que chega perto da casa de US$ 1 trilhão em produtividade simplesmente perdida. É um absurdo, não acha? E quando a gente traz essa lente aqui para o Brasil, o cenário reflete exatamente esse problema global. Pegando os dados de adoecimento ocupacional de 2022, a gente percebe que os transtornos de ansiedade representaram quase 3,8% dos casos. Episódios depressivos, pouco mais de 2,3%, e o estresse grave ali na casa dos 2,2%. Quando somamos tudo isso, a saúde mental já responde por quase 8,5% das doenças ocupacionais no país. Pessoal, isso coloca o adoecimento mental no segundo lugar do ranking geral, perdendo apenas para dores nas costas. É uma epidemia silenciosa, drenando a nossa força de trabalho todos os dias. O que nos leva ao nosso segundo ponto. O que muda na NR1, afinal? Com um volume tão alto de adoecimento, era inevitável que uma resposta governamental rigorosa fosse acionada. Historicamente, gerenciar risco psicossocial era meio que visto como uma boa prática implícita, sabe? Algo que as empresas até deveriam fazer, mas ficava por isso mesmo. Mas atenção, a partir de 26 de maio de 2025, isso muda completamente de figura. Gerir esses riscos deixa de ser uma mera recomendação e passa a ser uma obrigação regulatória explícita que tem que estar documentada lá no inventário do GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E aqui vai o ponto crucial para ninguém se confundir nessa transição. A própria norma define que esses fatores de risco psicossociais são os perigos que nascem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho. Ou seja, a legislação está focada nos sistemas de trabalho. A gente tem que avaliar as condições impostas pela empresa e absolutamente não tentar dar diagnóstico médico ou avaliar a vida pessoal de quem trabalha. O foco é a estrutura, não a intimidade do profissional. Maravilha! Vamos para a parte 3, preparando o gerenciamento de riscos. Com esse escopo perfeitamente claro em mente, como a gente soluciona isso? Estar em conformidade não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O Ministério desenhou um caminho super lógico com 4 passos preliminares essenciais. Primeiro, checar se a equipe interna dá conta do recado ou se precisa de ajuda de especialistas externos. Segundo, envolver todo mundo ativamente, desde a liderança até o pessoal da operação. Terceiro, dar nome aos bois, ou seja, atribuir responsabilidades bem claras para a execução. E quarto, e talvez o mais crítico, comunicação transparente, garantindo total anonimato nas pesquisas. Sem construir essa base de confiança inicial, método nenhum vai parar em pé. Certo. Agora a parte 4, avaliação e controle na prática. Para ver como isso roda no dia a dia, existe uma conexão muito direta entre a nova NR1 e as regras de ergonomia da NR17. É causa e efeito, pura e simples. De um lado, no perigo, que é a falha na gestão, a gente mapeia coisas como assédio, baixa autonomia, sobrecarga extrema ou até isolamento no trabalho remoto. E logo na sequência vem a consequência direta: o surgimento de transtornos mentais, o desencadeamento de Lehr e Dort, que são doenças físicas, e quadros agudos de fadiga. Um trabalho mal desenhado destrói a saúde de forma biológica e psicológica, e não dá mais para ignorar isso. Para intervir e resolver de vez, o ciclo tem que ser contínuo. Passo 1. Identificar os perigos usando a famosa AEP, a Avaliação Ergonômica Preliminar. Passo 2. Avaliar o risco qualitativamente, entendendo a intensidade e a exposição.
Passo 3, colocar a mão na massa e implementar medidas reais de controle. E passo 4, documentar absolutamente tudo de forma rígida no PGR. E um alerta importantíssimo aqui: mesmo as micro e pequenas empresas que hoje são formalmente isentas de ter um PGR, continuam 100% obrigadas a fazer a identificação através da EP. Não tem escapatória da fase de identificação, ok? E chegamos à etapa 5, o exemplo prático do escritório sobrecarregado. Para tirar toda essa teoria densa do papel e colocar no mundo real, o documento oficial do governo traz um estudo de caso muito familiar. Imagina um escritório pequeno com 19 pessoas, divididas em times especializados. O diagnóstico da rotina revelou fatores bem graves. A galera fazia hora extra quase todo dia, o volume de demandas processadas era simplesmente insustentável e as pausas necessárias para almoço e descanso eram frequentemente ignoradas. O perigo psicossocial mapeado aí tem nome e sobrenome: sobrecarga e excesso de demandas. Bom, com o problema mapeado, entra em cena a mitigação exigida por lei. E aqui não vale mais só pedir para a equipe ter resiliência. O foco é corrigir a estrutura. As medidas sistêmicas adotadas foram super pragmáticas. Primeiro, priorizar tarefas com metas realmente possíveis de alcançar. Segundo, instituir horário flexível para dar mais autonomia. Terceiro, em alguns gargalos de atendimento, o quadro de funcionários precisou de fato ser aumentado. Quarto, as pausas regulares passaram a ser obrigatórias e sempre longe das mesas e telas. E quinto, foi promovido o treinamento contínuo. É basicamente redesenhar a linha de produção para tirar o peso excessivo das costas de quem executa. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão fantástica que o próprio guia oficial levanta. Essa nova atualização da NR1 está querendo avaliar a vida pessoal de quem trabalha ou está redesenhando as condições estruturais do trabalho em si? Fica claríssimo que o alvo aqui é puramente a engrenagem organizacional. O objetivo não é ser invasivo. Trata-se da exigência legal e inegociável para a gente construir ecossistemas profissionais que sejam mais eficientes e, acima de tudo, genuinamente saudáveis. Ambientes que não adoeçam as pessoas que fazem a roda girar. A grande pergunta que fica é: a estrutura da sua empresa já está se preparando para essa nova realidade?